Fala pessoal, aqui é o Luan, esse aqui é o canal Pegada Cult e tá começando mais um quadro Papeando com a grande indagação. Os filmes de super-heróis realistas acabaram? Não sei. Vamos dar aquela boa e velha papeada sobre isso, mas antes solta a vinheta, bora pro vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo o que você acha. Não é segredo pra ninguém que talvez o precursor desses filmes de super-heróis mais realistas tenha sido Batman Begins. O Batman do Christopher Nolan, que teve essa pegada mais realista, vai mostrar um pouco sobre a saga do Bruce Wayne se transformando no Batman, e usando os gadgets, e explicando tudo, e sendo um mundo mais real, e fazendo adaptações para as coisas não ficarem tão cartunescas, tão quadrinescas, né? E, de forma geral, acho que foi um filme que chamou muita atenção. É óbvio que não tanto quanto o seu sucessor Batman, o Cavaleiro das Trevas, que para muitos foi um dos melhores filmes de super-heróis que existiram até o momento. Muito bom. Afinal de contas, a gente tem a atuação impecável do Heath Ledger como o Coringa, que rouba muita cena do protagonista, inclusive. Enfim, depois dessa pegada aí que o Nolan trouxe pro cinema, muitos outros filmes tentaram dar uma emulada e trazer mais o cenário dos super-heróis pro mundo real, tá? A gente pode trazer aí o Homem de Ferro e, consequentemente, vários filmes da saga do infinito que vieram depois ali dentro do CM, da Marvel. Óbvio que isso foi dar uma escapada depois com o James Gunn, quando ele trouxe Guardiões da Galáxia, mas até então a maioria dos filmes era nessa pegada de ser mais realista. O próprio Thor, o primeiro filme ali do Chris Hemsworth como personagem, ele vai trazer um pouco dessa pegada, porque ele vai pegar alguns conceitos que nos quadrinhos eram direcionados à magia, eram direcionados a uma outra característica e transformar isso em tecnologia. Então eles têm essa pegada de que não, magia é só a tecnologia que você não pode explicar, meu amigo. A gente tem até piadas depois, em outros momentos, do próprio Homem de Ferro falando que provavelmente esse martelo aí do Thor não tá encantado, é meio que um processo de segurança que só funciona com as impressões digitais lá do Thor. Enfim, a gente vai ter algumas piadinhas desse tipo durante o percurso do CM. Isso meio que mostra pra gente como esses filmes tentaram se apropriar da nossa realidade para construir uma história. E óbvio que isso é bem válido e funcionou bem até o momento. Eu acho que tem outras abordagens aí que a gente pode citar. A gente tem um Logan, por exemplo, que é um Logan um pouco mais sombrio. Ele é bem real, ele é tão real que tem cenas que mostram que os X-Men, ele com aquele uniforme clássico e os X-Men com os outros uniformes clássicos, eram meio que uma parada de revistas em quadrinhos daquela realidade. Então, eles eram vendidos daquela forma, mas aquilo não era o que os X-Men representavam, porque aquilo era o mundo real, onde eles estavam agora. Então, o próprio Logan tem essa pegada. Eu, pessoalmente, acho que um outro exemplo seria o espetacular Homem-Aranha, o primeiro. Eu acho que ele tem muito essa pegada mais realista, apesar do vilão ser um lagarto gigante. Eu acredito que nessa questão da confecção do uniforme dele, por exemplo, é um pouco mais realista. O próprio Homem-Aranha em si, né, o traje, ele tem aquela característica mais borrachuda. É um traje bonito, não é excelente, mas aí as lentes dele, ele coloca óculos escuros nas lentes, então tem essa pegada um pouco mais diferente, um pouco mais realista, né? O próprio Batman, que é do Matt Reeves também, o The Batman, né, que tem como protagonista o Robert Pattinson, é mais nessa pegada pé do chão também, a série Pinguim. Enfim, tem vários materiais ao longo dos anos que se propuseram a trazer os super-heróis para esse cenário mais realista, entendeu? E, obviamente, a gente não vai poder deixar de citar o filme do Zack Snyder, O Homem de Aço, que também bebeu muito dessa fonte, tirou a cueca por cima da calça do Superman, tentou dar uma pegada mais realista pro herói. Tem todo o universo que o Snyder fez, mas, alerta de spoiler, a gente vai deixar para comentar isso em um vídeo futuro do Pegada Cult. Mas eu acho que em algum momento o pessoal começou a dar uma tropeçada nisso do que é realista, do que não é. Eu vou citar aqui duas séries como exemplo, que para mim é Invasão Secreta e Cavaleiro da Lua, que são duas séries que começam com uma pegada mais realista. A primeira, que é a Invasão Secreta, com uma pegada mais de espionagem e tal, e no final vira luta de boneco de CGI de super-herói. A mesma coisa o Cavaleiro da Lua, promete ter uma pegada mais intimista, focar na psique do personagem e tal, e até foca, mas aí no meio pro fim vira luta de Megazord. Enfim. A questão é que talvez eles começaram a dar uma tropicada, só que chegou um homem que talvez tenha mudado isso, e esse homem é James Gunn. Cara, o James Gunn, ele fez algo interessante, na minha opinião, quando ele pegou Guardiões da Galáxia, por exemplo, e transformou ele numa parada completamente quadrinesca. Ninguém conhecia os personagens Guardiões da Galáxia na época, era um grupo de super-heróis classe C da Marvel, e o James Gunn transformou em algo excepcional. E olha, os Guardiões da Galáxia funcionam tão bem assim, eu acredito que porque ele não se leva a sério dentro do universo que ele se propõe. Apresenta loucuragem, o James Gunn despiroca, ele aproveita porque ele cria um cenário, um novo universo dentro do próprio universo.
que seria esse universo espacial da Marvel. E o James Gunn já tinha feito isso antes, ele fez isso com o Scooby-Doo, por exemplo. Muito bom. E foi um live action que eu acho que é muito divertido, bem acertado, e que se propôs não a trazer o personagem para o universo do mundo real, mas muito pelo contrário, ele tentou fazer o universo dele se encaixar no nosso mundo, mas sem perder ali aquela mística que tem dentro do personagem. E foi isso que ele trouxe também para um filme de Superman. Filme esse que tá bem avaliado, é muito divertido, e quando tu assiste, tu sente que realmente parece que se passa em outro universo à parte, um universo que macacos treinados podem digitar no computador, no Twitter ali, xingar, criar hashtag. Universos de bolsos são construídos facilmente. Já tem mais de 300 anos que tem meta-humanos. Um kaiju gigante destruindo a cidade é só uma segunda-feira comum. Então, assim, é legal, é divertido que ele consegue trazer essa pegada. E, falando da concorrência, a própria Marvel fez isso quando tá trazendo agora o Quarteto Fantástico, que estreia essa semana, inclusive. Eu vou te falar que é uma pegada legal. Eu acredito que o Quarteto Fantástico vai funcionar, vai ser divertidinho. Eu acredito que vai ser legal. Porque, assim, eles pegaram aqueles uniformes que pareciam uniformes sem vida e estão transformando em algo diferente. O próprio Quarteto Fantástico é exemplo disso, né? Com aqueles uniformes mais azul, vibrante e tal, mais cafona, por assim dizer. E um universo que, olha só, é separado do universo principal do CM. Então, parece que os super-heróis estão perdendo um pouco mais essa seriedade e tentando apostar no que funcionava como algo quadrinesco. Eu acredito que sim, tá? Esse provavelmente vai ser um dos próximos passos que os blockbusters vão assumir para tentar fazer dinheiro, porque na indústria ou você se renova ou fica para trás. E provavelmente essa seria a próxima renovação. Eu acredito que sim, que muitos filmes blockbusters vão querer insistir nessa pegada um pouco mais quadrinesca, vão tentar colocar esses uniformes espalhafatosos, criar um universo e uma mítica em volta desses personagens para ativar nossa suspensão de descrença, e eu acho muito válido. Mas também acredito que os filmes de super-heróis mais sérios, eles não vão sumir. Eles não vão sumir porque provavelmente aí vai ter esse divisor de águas entre esses filmes menos sérios e esses filmes mais sérios. Acredito que vai ter espaço e público para todo mundo, e no final das contas o saldo vai ficar positivo se os filmes forem bons. Então esse foi o vídeo. Se você concorda ou discorda da gente, comenta aqui embaixo o que você acha dessa nova leva de filme de super-heróis. Você acha que vai continuar nessa pegada, que realmente vai ter essa divisão entre os filmes mais reais e os filmes que são menos reais, que tem mais a pegada da HQ? Comenta o que você acha. Se você discorda ou concorda, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e tchau, tchau.